Sejam bem-vindos à Igreja Adventista Canelas. Damos as boas-vindas também a quem nos assiste lá em casa através da internet. Encontramos-nos neste primeiro sábado de novembro para juntos estudarmos, recapitularmos a escola sabatina, para louvarmos, para adorarmos o nosso Deus. E que todos, é nosso desejo que todos hoje, quando sairmos desta sala, possamos sair mais serenos, mais tranquilos e com a certeza da nossa esperança renovada na promessa do Senhor Jesus. E então nós queremos convidar a todos os irmãos e irmãs que se possam colocar de pé e a começarmos os serviços desta manhã com o hino número 33, Castelo Forte. Agora de joelhos vamos orar. Querido Pai Santo que habitas nos altos céus, Senhor, te agradeço, Pai, por esta boa manhã de sábado que tu nos estás a conceder, Senhor.
Te agradeço, Pai, por podermos estar aqui na Tua Santa Casa, Senhor, por podermos ter acordados despertos e bem dispostos, Senhor, e alegres, para podermos estar aqui a ouvir a Tua Palavra. Senhor, neste momento venho pedir que possas ser com estes momentos da Escola Sabatina, Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar aqui presente, Senhor, que as palavras do Nelson possam ser, sobretudo, inspiradas por Ti. Senhor, vem agora ser com cada um de nós, ajuda-nos a estarmos atentos e, Senhor, e de coração aberto para entender realmente as Tuas palavras. Vem agora ajudar-nos, protege-nos, é tudo o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. De certeza que há algum já durante a nossa vida, nós pela televisão, pelos meios de comunicação, pelas revistas, pelos jornais, até pela internet, nós já ouvimos falar em atletas de alta competição. E também já ouvimos falar em atletas de alta competição que, a prestarem uma prova bastante importante, a certa altura do percurso, na prestação da sua prova, acontece que eles têm um percalço. Ou porque se magoam, ou porque caem, ou porque acontece qualquer coisa, eles não conseguem acabar a prova junto com os concorrentes. Mas já ouvimos falar também que há alguns atletas especiais, que mesmo magoados, mesmo feridos, e mesmo por ter acontecido qualquer coisa aos merecidos, eles acabam a prova sem tempo determinado. Já ouvimos situações em que até o estádio, ao princípio, se preocupa quem é o vencedor, mas depois aplaude efusivamente essas pessoas que conseguiram acabar a prova, muito para além do tempo desejado, mas que foram persistentes. Quando são questionados o porquê de se manterem na prova e de não terminarem, não saírem, eles dizem que passaram a vida inteira, ou um determinado tempo da sua vida, em que eles puseram toda a sua vida de parte e tiveram como objetivo aquela prova. Deram tudo de si, tudo o que tinham e tudo o que não tinham. E então, desistir não era o objetivo. Fosse qual fosse o estado em que eles estivessem, eles tinham que terminar a prova, porque era para aquilo que eles estavam o quê? Que eles tinham treinado, tinham dedicado uma grande parte da sua vida. É esta motivação que eles tinham. Há uma palavra na língua portuguesa e que vem muitas vezes mencionada na Bíblia, que é a perseverança. Eles perseveraram. E no dicionário, perseverar diz o seguinte: conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar, manter-se, permanecer, conservar-se, firmeza. E isto ainda tem mais palavras que possam definir o que é a palavra perseverança. E na Bíblia nós vimos muitas vezes a palavra perseverança. Temos vários versículos na Bíblia, por apóstolos, até mesmo pelo próprio Jesus, em que a perseverança, eles apelam à perseverança. E a perseverança, nós no cristão, deve ser uma palavra que deve estar, ou deve ser uma vivência que deve ser constante na nossa vida. Porquê? Porque só sendo perseverantes é que nós vencemos. Não é? Só sendo perseverantes é que vencemos. E Jesus mostrou-nos a importância de sermos perseverantes para podermos alcançar a salvação. Em Mateus 24, 13, ele diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E esta perseverança, esta é uma característica que deve estar na nossa estrutura, no nosso alicerce quanto cristãos. Para quê? Porque assim garantimos um sucesso. Nós vemos que nos atletas de alta competição, ou nos bons alunos, ou noutro exemplo qualquer, os casos de sucesso é porque as pessoas são persistentes, estão constantemente a estudar, estão constantemente a fazer exercício, estão constantemente a fazer aquela coisa, tentar melhorar, para quê? Para que realmente o seu objetivo seja alcançado. O objetivo seja a perfeição. No nosso caso, nós aqui somos imperfeitos, nós estamos aqui a tratar da nossa perfeição. E para tratarmos da nossa perfeição, nós temos que trabalhar dia a dia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia. E vai ser difícil consegui-la chegar ao topo da perfeição. Mas devemos, enquanto vivermos aqui nesta terra, chegar ao máximo da perfeição possível. E porque nós vemos que a ausência
desta perseverança, a ausência dessa insistência, desta característica na nossa vida, não nos vai levar a lado nenhum. Nós até podemos ter algumas partes boas, mas depois caímos e esmorecemos. Não, se formos perseverantes, podemos cair, podemos esmorecer, mas essa característica impele-nos a continuar para a frente. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram algumas provações, dificuldades tremendas, mas perseveraram na sua fé e Deus abençoou. Eu vou dar o exemplo de alguns. Temos homens e temos mulheres. Temos Noé. Quem era Noé? Era um homem que seguia a Deus, não é? Mas que vivia numa situação em que estava um estado de apostasia a nível do mundo. E Deus deu-lhe uma missão de construir uma arca. E ele começou a construir uma arca e ao princípio as pessoas até ficaram assim admiradas e acreditaram. Mas passou o tempo e a chuva não vinha. E o que é que as pessoas começaram a fazer a Noé? Escarneciam dele, não é? Riam dele, chamavam-lhe nomes. Mas o que é que aconteceu? Ele perseverou, ele manteve-se firme até ao fim e nós vemos o que aconteceu. Vemos Josué. Josué foi quê? O seguidor de Moisés. E se ele não fosse um jovem naquela altura, perseverante na sua fé, obediente às leis de Deus, seguidor de Moisés, ele teria conseguido levar o povo de Israel até Jerusalém, até Canaã? Não. Não é? Ruth, nós temos a história de Ruth, uma mulher que perseverou no quê? Na sua fé. Ela não era judia, ela conheceu Noemi, conheceu o seu filho, casou, entretanto o marido morreu, mas ela quis se manter firme na sua fé e nós vemos que Deus a abençoou de tal maneira que ela estava na linhagem do rei Davi. Depois vemos Paulo, temos o exemplo de Paulo, não é? Um homem que era perseguidor e acabou por ser perseguido. Mas vemos que, ao ser firme na sua fé, ele fez coisas grandiosas. E temos o exemplo máximo na Bíblia de quem? De Jesus, não é? Nós temos o exemplo de Jesus, que foi a pessoa mais firme na sua fé. Nós vemos que no tempo do seu ministério, nós vemos que ele foi provado ao extremo, não é? Por Satanás, pelo povo desta terra, ele foi levado ao extremo e ele nunca cedeu. Ele foi o exemplo máximo da perseverança, não é? Então, nós devemos tomar como exemplo estas pessoas da Bíblia, o exemplo máximo de Jesus, se realmente nós queremos um dia alcançar o céu. É sermos perseverantes. Porque, como eu disse há bocadinho, a falta disso faz-nos levar a cair, faz-nos levar a esmorecer. E o que é que acontece com a nossa fé? A nossa fé enfraquece. E como é que nós mantemos essa perseverança? Tendo uma relação estrita, forte e constante com Deus. Através de quê? Da oração e do estudo da sua palavra. Sem isso, não vale a pena. Não vale a pena a gente vir à igreja só à igreja. Também devemos de vir, mas só virmos só à igreja e não termos essa relação, esse contato diário com Deus, na oração, no estudo da palavra, não é muito. Os alicerces são muito fracos, não chega. Nós conseguimos viver se só comemos uma vez por semana ou uma vez por mês? Não conseguimos. Até uma semana aguentamos, mas depois vamos enfraquecendo e vamos ficando doentes. A mesma coisa é que isso. Se nós só nos vimos alimentar uma vez por semana do alimento espiritual, nós também enfraquecemos, também adoecemos. Precisamos de alimento diário. A perseverança na nossa vida trabalha na nossa natureza, no nosso temperamento, no nosso comportamento cristão, tornando resistente para vencer os obstáculos. A perseverança é sinal de vitória e a perseverança produz vitória. Uma vitória na nossa vida, uma vitória que a nossa família vai ver, que os nossos vizinhos vão ver, que as pessoas que não conhecem Jesus vão ver e que nós um dia iremos ver quando Jesus voltar, que faremos parte do grupo daqueles que estarão com eles no céu. Mateus 24:13 diz o seguinte: a perseverança conduz-nos à salvação. Em Colossenses 1:22 diz-nos que a perseverança torna-nos santos. E em 1 Coríntios 15:58 diz que a perseverança nos torna seguros. E o meu desejo para cada um de vocês e para mim esta manhã é que realmente ser perseverante seja uma característica na nossa vida aqui nesta terra, para que realmente nós todos podemos alcançar o céu.
Obrigada, Madalena, por esta reflexão sobre a perseverança. Nós esta semana celebramos a nível mundial os 500 anos de alguém que foi realmente também muito perseverante no seu estudo, na sua determinação. A igreja local também assinalou com a campanha semana passada. E foi alguém também que descobriu essa verdade e essa promessa no livro de Romanos, não é? Lutero, foi através da leitura do livro de Romanos que ele descobriu essa promessa da justificação através da fé e através da graça. E esta semana nós vamos continuar então a estudar o livro de Romanos. Será o Nelson Ferreira o dinamizador da lição em geral. Vamos perceber como é que Paulo, ou melhor, a perspectiva de Paulo misturada com os antecedentes do Antigo Testamento, não é? Com a fé de Abraão, e como é que ele fez ali, como é que ele teve aquela visão e como é que isto tinha uma relação e a perspectiva que Paulo tinha sobre isto. O Nelson vai ajudar-nos então a nós podermos sair daqui com as nossas mentes mais claras relativamente a este assunto. Pedimos então que os dinamizadores possam fazer as chamadas nas diferentes classes, que possam ter então uns 3, 4 minutos de momentos em classe, de oração, de partilha, e depois então, quando houver silêncio, o Nelson tomará a palavra. Uma boa lição para todos.
Pois bem, transformando-nos agora numa unidade de ação global e quero desejar a todos os irmãos e amigos, visitas que nos acompanham e também aos nossos queridos lá em casa, um bom sábado. Bom sábado, queridos. Que Deus realmente esteja connosco e que o seu Santo Espírito, que tanto precisamos dele, possa ser derramado sobre todos nós para a compreensão da sua palavra que nós vamos acabar de abrir e explorar e estudar. Estamos em festa, como a Sílvia acabou de frisar, e acho que temos sido bastante abençoados, temos sido enriquecidos, sobretudo com o estudo das lições que Deus tem trazido até nós. A salvação, temos estudado o livro de Romanos e, em particular, este sábado vamos falar de uma personagem que nos vai ajudar a compreender alguns e dissipar alguns mitos que existem, mitos e más compreensões sobre a palavra de Deus. Queria só recapitular um bocadinho o que estudamos na semana passada. Aprendemos o que era a justificação. E a justificação é nada mais nada menos do que Deus declarar o pecador injusto por causa dos méritos de quem? Apenas de Jesus. E Ellen White diz-nos ainda que o caráter de Cristo toma o lugar do teu caráter e tu és aceito perante Deus exatamente como nunca tivesses pecado. Isto é justificação. E esta semana podemos ter o privilégio, numa semana muito particular e peculiar, e tivemos aqui a honra e o privilégio de também termos as conferências relacionadas com os 500 anos da Reforma, vemos que existe ali algo referente àquilo que temos estado a estudar ou não. O que é que estava na base e no coração da Reforma, daquilo que Martinho Lutero enfatizou? E eu não sei aos irmãos, a minha experiência quanto às conferências que nós tivemos o privilégio de ouvir e sobretudo, aprender com aquilo que foi apresentado, o pormenor histórico, o pormenor profético daquilo que o Espírito de Profecia nos clarifica e a Palavra do Senhor nos clarifica, a parte que mais me impressionou e tocou foi o facto de, desde o Pentecostes e da altura da Igreja Primitiva, até precisamente Martinho Lutero se ter manifestado com as teses, passaram 507 anos. E agora estamos passados mais 500 anos e até Martinho Lutero foi uma decadência. O pastor Paulo Cordeiro enfatizou aquilo que a Igreja Primitiva foi perdendo através das gerações e tudo mais. E depois, a partir de Martinho Lutero, a ascensão, que depois no topo, digamos assim, desse processo de recuperação, estamos nós, adventistas do sétimo dia, com a mensagem do sábado e por isso estamos a chegar quase a um cenário em que tudo aponta que a Igreja irá estar de tal forma concentrada e perfeita no sentido de ser influenciada pelo Espírito de Deus para pregar a mensagem do advento a todo mundo nesta geração, que Jesus vai voltar. Portanto, estamos de lá a chegar. Isso foi a parte que mais me tocou pelas evidências históricas e bíblicas de que estamos realmente a caminhar para o derradeiro dia. E, queridos, temos que nos preparar. E essa preparação, como também a Madalena pôde frisar, é um processo individual. É um processo que eu não posso depender da experiência do outro. É um processo em que eu tenho que me agarrar cada vez mais a este relacionamento que Deus quer ter connosco. Então, Martinho Lutero enfatizou os solos, né, que era somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. E é isto que nós, esta semana, tivemos o privilégio de estudar sobre Abraão e, sobretudo, a sua experiência. O que é que a justificação pela fé tem alguma coisa a ver com Abraão ou não? Ou naquela altura era sobre as obras? E é isso que nós vamos estudar. Eu vou querer que os irmãos possam intervir, possam participar, darem o vosso testemunho, a vossa experiência mediante aquilo que nós vamos aqui tentar. Não vamos conseguir explorar tudo,
mas vou querer, sobretudo, que nós criemos uma dinâmica à volta deste guião e dos pontos-chave e que as vossas intervenções possam ser cirúrgicas, objetivas e inspiradas, está bem? Acho que já temos uma, portanto eu vou passar desde já a palavra ao irmão Albano. Uma retificaçãozinha que eu não gostei de ouvir, mas tem que ter paciência. Sim. Não temos que nos preparar, temos que deixar que Ele nos prepare. É isso. Nunca baralhem esta palavra que é muito importante. Se não deixarmos, a preparação nunca vai existir. Okay. Deixar que Ele nos prepare. Desculpa lá, mas é... Não. É por isso que estamos numa unidade de ação e que todos temos... É aquela aresta que precisava de ser limada e que faz todo sentido na lição que nós estamos a estudar. Então, podemos começar por entender que, e pedir aos irmãos pudessem abrir a Bíblia em Romanos 4, vamos estar, sobretudo, à volta dos versículos de Romanos 4, que começamos o estudo esta semana, e lá é apresentado o plano da salvação. Logo na lição do sábado nós podemos estudar que existem 3 fases principais. A primeira, a promessa da bênção divina, a promessa da graça. Portanto, existe uma promessa vinda da parte de Deus. Depois, o segundo passo deste plano da salvação é a resposta humana. Portanto, e a resposta é a nossa fé, o nosso crer. E, por fim, o pronunciamento divino de justiça acreditado àqueles que creem, a justificação. E para avançarmos, a minha pergunta é: quem era Abraão? Quem era Abraão, irmãos? Um ser humano normal, mas que os judeus não tinham essa opinião. Digam lá. Quem era Abraão? Um homem que recebeu um chamado. Um patriarca por excelência. Mais. Uma referência para os judeus. Portanto, um homem cheio de fé, que creu em tudo e trocou tudo. É isso? Tinha aqui outra intervenção? Diz, Ricky. O homem, apesar de ter tudo, tinha um problema. E foi esse o problema que o levou a olhar para Deus. Ok? Já lá vamos. Não tinha descendência. E este problema fez com que ele se virasse para Deus. E foi a resposta, foi no imediato? Não, demorou tempo, não foi? Ok. E então os judeus, o que estava a dizer, que era uma referência. Como é que eles tratavam? Quem era, no fundo, Abraão? Existe biblicamente ele é referenciado como sendo amigo de Deus. Ele é enfatizado sendo um homem sincero, obediente a Deus. E isso levou a ter um cognome que era o pai da fé. E a pessoa mais importante para a história judaica. Então, olha aqui o microfone, que mais do que eu estar não é traduzir, mas a transferir a mensagem, diz Kim. Eu penso que o título da lição é precisamente, falamos em Abraão, Paulo dá o exemplo de Abraão, porque Abraão era uma pessoa muito importante na história do povo de Israel. Uhum. Mas ele era reconhecido pela sua obediência, pelas suas obras, não pela sua fé. Uhum. É por isso que realmente Paulo teve de pegar neste exemplo, que era conhecido de todos, para fazer compreender o povo de agora, da altura e de agora, sim, que realmente as obras na vida de Abraão eram importantes, mas realmente se Abraão é salvo, não é pelas obras que fez, mas pela fé em Cristo Jesus. Ok, já lá vamos. E os judeus tinham essa interpretação? Qual era a interpretação dos judeus? Era essa ou era outra? Conheciam mais as obras que propriamente a fé. Ok, e é aqui que surge o legalismo. O que é o legalismo, irmãos? Não é uma doutrina onde o cumprimento das regras e de todo um regulamento dá origem à salvação? É isso ou não é o legalismo?
É nós acreditarmos que eu, cumprindo e fazendo as coisinhas todas direitinhas e vindo à igreja e sendo fiel e cumprindo o step by step, o passo a passo, eu obtenho a salvação. E era isto que os judeus acreditavam. Então, como Abraão foi obediente e era uma referência para este povo, eles acreditaram que era sobre as obras que eram salvos. O David queria intervir. Diz-me, David. Eu só queria dizer o seguinte: legalismo é uma coisa e cumprimento da lei é outra. Certo. Completamente distinta. Certo. Porque não há dúvida nenhuma de que... Qual é a diferença? Diz-nos. A diferença é de que cumprir a lei, ela vai nos conduzir exatamente às boas obras e à fé e à graça de Deus. Portanto, mas é a partir do cumprimento da própria lei. Então, também. e o legalismo? O É quando nós... O legalismo é uma questão fanatizada que não interessa possivelmente. Onde esquecemos a salvação, não é? Pela fé, verdade. E enfatizamos que é pelo cumprimento daquelas regrazinhas todas que nós somos salvos. Nós não nos podemos esquecer do seguinte: embora nós estejamos normalmente, muitas vezes, a minimizar a questão da lei, em certo sentido, não podemos optar, porque nós vamos ser julgados pela própria lei. A lição nos ensinou que revela o nosso caráter. Exatamente. As Ela é que nos vai dizer é a o tal condição... espelho que a gente estudou a semana passada, Tal que qual. mostra-nos a sujidade que nós temos. Pois claro, vai-nos mostrar a condição em que nós estamos. Ok. Espera um bocadinho que chegue aí o microfone, que é para todos te ouvirem. E aproveito para dar aqui um avanço também na lição para a gente poder explorar, e que o objetivo aqui é nós percebermos a justificação pela fé na vida de Abraão. E é isso que nós vamos agora, dando este lamiré que nós damos aqui sobre o contexto e como é que esta personagem surge tão enfatizada aqui neste contexto dos judeus, sobretudo, para percebermos esta grande diferença. Diz, Paulo. À luz do percurso de Abraão, o legalismo, ao fim e ao cabo, é ser escravo, ou seja, filho de Agar, o atalho. E não ser legalismo é ser filho da promessa, ou seja, filho de Sara. Ok. Sim. É o que a lição nos diz. Ok. Queridos, vamos então perceber o seguinte. O que é que não justificou Abraão? A lição vai ser transversal e vai-nos tocar em alguns pontos que não justificaram Abraão. Sabemos. E depois vamos avançar para o que é que justificou Abraão. Primeiro vamos explorar o que é que não justificou Abraão. Irmão José. Eu queria dar uma pequena ajuda à Assembleia, porque há umas frases que nos facilitam. Por exemplo, no Velho Testamento, já no livro de Provérbios, diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Aqui está a fé. Sim. Ele tudo fará. Dúvida. E um texto do Novo Testamento diz: Ele é que opera em vós tanto querer como efetuar. E, portanto, acho que estou a realçar a fé, não é verdade? Ou seja, o irmão José tocou no Velho e no Novo Testamento. E existe um mito que, pelo menos, há ali uma diferença. Que no Novo Testamento nós somos salvos pela fé e no Velho Testamento nós somos salvos pelas obras. Vamos avançar. Então, voltando à pergunta, o que é que não justificou Abraão? Com base no capítulo 4 de Romanos, que nós temos estado a estudar, e que estudamos esta semana, vamos começar por aquilo que já foi mencionado. A lei justificou Abraão? Onde é que nós vemos isso? Vamos abrir Romanos 4 e alguém que me diga onde é que isso é enfatizado. Vamos ler o versículo 15? Vamos lá? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É para ajudar a resposta? Então vamos lá. Irmão René. Quem era Abraão? É importante o que a lição nos diz. Abraão era um iraquiano, enfim. Já lá vai. Não era um judeu. Não era um judeu e era um pecador, ateu, adorador de falsos deuses como seu pai, seu tio, a origem da família. Era para lá do rio Eufrates. Nada justificava o chamado que Deus fez a Abraão. Mas Deus chamou e, quando ele se pôs a caminho, iniciou
a sua caminhada gloriosa, não é? Que o levou a ser considerado o amigo de Deus. E há aqui um pormenor que diz que, em relação ao que não justificou Abraão, e a lei é uma das respostas, não foi a lei que justificou Abraão, apenas mostrou o quê? O que é que o versículo diz? A sua condição pecaminosa e as suas transgressões. E é onde a lição nos enfatiza aqui, sobretudo, o facto de que a lei, o objetivo é fazer com que nós tenhamos consciência do nosso pecado. É o tal espelho que a gente estudou a semana passada. Outro ponto que não justificou Abraão. Ok. Quase podia estender do 1 ao 8, mas podes enfatizar. O que é que não justificou? Vai falar sobre as obras. Correto? Podes ler, Raquel, por favor? Deixa só chegar o microfone. As obras foram outro ponto que não justificou Abraão. Então diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Mas depois continua, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ok. Portanto, não foi as obras e não foi a lei. Terceiro ponto, e agora vou... A circuncisão não justificou Abraão. Concordam? Vamos ler, alguém que possa ler então Romanos 4:10, que é que lá fala sobre a circuncisão. Quando Abraão foi justificado, ele já era circuncisado ou não? Não era. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver na Bíblia? Vamos a Gênesis, enquanto que alguém procura e fica com o dedo em Romanos 4:10, ok? Alguém que queira ler Romanos 4:10? Um voluntário? Ok, está ali a Alexandra. Entretanto, vamos no instante a Gênesis 15:6, que este versículo é muito enfatizado durante o estudo da lição. Gênesis 15:6. Nós vamos tentar, pela Bíblia, perceber como é que isto... Vejam lá se não vos faz lembrar nada. Olha lá o teu, Alexandra. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Eu sei, na incircuncisão ele foi chamado. Então temos aqui a prova. Gênesis 15:6 diz: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. É um versículo que Paulo volta a enfatizar no livro de Romanos. E depois, vamos ver o que Paulo estava a dizer. Onde é que acontece a situação surge o contexto de circuncisão? Vamos avançar para o versículo 17, capítulo 17, desculpem, no versículo 23. E o título, basta lermos o título. Pratica-se a circuncisão. Tomou, pois, Abraão o seu filho e a todos os escravos nascidos, e temos aqui a ênfase em que Deus diz que isto, a partir daqui, é um sinal. Ok? Abraão já tinha sido justificado e Abraão já tinha sido, já tinha querido e já tinha sido justificado pela fé que ele apresentou. Portanto, vemos que Abraão não foi justificado pela lei, nem pelas obras, nem tampouco pela circuncisão. E os judeus acreditavam que isto era ênfase e era o que realmente justificava toda aquela patriarca, toda aquela referência ancestral que era Abraão. Entretanto, acho que Paulo também pediu a palavra. Enquanto o microfone chega aí, vamos avançar então no aspecto de que o que é que então justificou Abraão. Já lemos um versículo e foi sem dúvida o versículo 4:3 que a Raquel enfatizou, que foi: Abraão creu em Deus. Então o que é que justificou Abraão? Crer é fé. Portanto, crer é acreditar, é fé. Portanto, o que é que justificou Abraão? E isso voltamos ao contexto
do plano da salvação que vem na lição de sábado, que é a resposta humana àquilo que é a promessa e a bênção de Deus. Portanto, o primeiro passo é a bênção de Deus e a promessa, que é a graça. E depois, se o homem crer, entramos no processo, continuamos no processo da salvação. Então, Abraão creu, e foi isso que o justificou. Diz-nos aqui, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ok? Depois, outro ponto que nós podemos ver que justificou Abraão. O que é que justificou Abraão? Ele crer, mais. Diz-nos também no versículo 3. A própria justiça. E isso podemos ver do versículo 5 a 8, em que diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, e aqui surge o exemplo de outra personagem do Velho Testamento, provando que o Velho Testamento, estes exemplos vivos, foram todos justificados não pelas obras que eles fizeram. Porque Davi, e nós vimos os últimos 2 cultos do pastor Paulo Cordeiro, a deitar por terra qualquer esforço de Davi. E ele só recebe a justiça, só recebe o perdão quando ele diz: eu pequei contra o meu Deus, ponto final. E foi aí que o profeta diz: Deus também te perdoa. Naquele instante. E isto está-nos a dizer que é preciso crer, e graças à justiça de Deus, diz-nos aqui no versículo 8, nós somos felizes, aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porquê? Porque creu e foi justificado. Estamos a perceber, irmãos? Paulo, não sei se... Está dentro do bem contexto. nesse seguimento. Está dentro do contexto, porque é o justificado. Repara, a lei de Deus já estava imprimida no coração do homem desde a eternidade, Sim. certo? Sim. O contrário da lei é graça, mas não é à luz desta lição. Lei, ou seja, graça é sinónimo da lei e vice-versa. Porque a lei é graça, de uma certa forma, não é um requisito. Eu dou um exemplo. Eu sou sentenciado, vou preso 20 anos. Eu estou na cadeia. Há um requisito, há regras a cumprir, há leis. Eu porto-me bem, ao fim de 4, 5, 6 anos venho cá para fora, por exemplo, em liberdade condicional. Sim. O juiz não me diz: olha, a sentença é esta, vais ser preso, vens cá para fora e vais cumprir a lei. Repara que Deus fez o contrário. Foi buscar o povo ao Egito, libertou-o e depois é que deu as leis. Uhum. Isso é graça. Sim. É promessa antecipada. É dar a oportunidade de crer em mim, confia em mim, eu faço tudo por ti. Eu já morri por ti, eu salvo-te a ti. Sim. Não E és o tu que salvas. próprio exemplo também do Velho Testamento no contexto de Moisés e toda a implementação do santuário é uma prova mais que nítida que no Velho Testamento nós temos lá toda a plenitude da salvação pela graça. E o santuário é um exemplo deles, em que as pessoas chegavam lá sem mérito e a culpa era imputada sobre um substituto. Ok? Vamos então recuperar a resposta à pergunta: o que justificou Abraão? Já vimos que foi a fé, o crer, a justiça de Deus e depois esta parte que tem a ver com o tal segundo ponto do plano da salvação, que é a submissão. Vamos ler Romanos 4:20 para percebermos o que é que aqui nos está. E no início nós referimos, houve aqui irmãos que disseram que houve uma promessa, e essa promessa de um problema que Abraão tinha só surgiu, ok? Passado quanto tempo? Cerca de 25 anos. E aqui menciona no versículo 20 que Abraão, o que é que aconteceu? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Portanto, não duvidou. E diz-nos que ele foi submisso e creu na palavra da promessa de Deus, mesmo não sabendo o que é que iria acontecer. E isto dá-nos uma tranquilidade tão grande. Pode intervir, irmão. Mais este pensamento com uma frase que todos vão compreender.
o ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Jesus, um chamado tolo, bom ladrão, Sim. esse homem disse assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. O que é que o ladrão cumpriu? Nada. Nada. Não fez Apenas creu e Jesus aprovou logo. Estarás comigo no paraíso. Amém. Está aí o exemplo. É isso. Obrigado. Diz-nos que este pormenor tenro e tão singelo que é o acreditar em Deus e numa promessa que pode ser daqui a uns instantes, como pode ser daqui a uns anos, mas a tranquilidade que este homem nos testemunha de acreditar no Senhor e estar tranquilo nas suas promessas. É ou não é uma bênção? É ou não é uma bênção? Nós acreditamos no Senhor e nas promessas que Ele nos faz, mas estando seguros de que pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser só daqui a uns anos. É o exemplo de Abraão. E, por fim, o último ponto que justificou Abraão foi o Deus fez. Vamos ler Romanos 4,16, que diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Aqui estamos a falar que Abraão exerceu a fé no que Deus fez e não no que ele próprio poderia fazer, ou que ele tenha feito, a tal obediência. E isso diz-nos que não só Abraão creu antes das coisas acontecerem, e a lição toca pelo menos em 2 pontos, não sei se é na lição de terça e depois também na de quinta, do vangloriar. Porque se nós olharmos para dentro, a lição enfatiza isso, se nós olharmos para dentro e nós conseguirmos fazer coisas para conseguir esta justificação, esta autorização, nós começamos a olhar para aquilo que eu faço e não faço, para aquilo que eu estou a cumprir e não estou a cumprir, e o meu eu e o meu ego, eu estou dependente dessa autossuficiência. E a irmã Ellen White diz-nos na lição de sexta-feira precisamente algo sobre isso. Diz-nos que, deixem-me só ir lá recuperar, se Satanás for bem sucedido em levar o homem a dar valor às suas próprias obras, como sendo obras meritórias, justas, ele sabe que o pode vencer pelas suas tentações e fazer dele a sua vítima e a sua presa. Está aqui tudo. E o que é que Abraão fez? Dependeu totalmente no assim irá fazer o Senhor. Ok? Sim. Confiante. E temos aí uma última intervenção que era o irmão Albano. Deixa eu ver o micro só. Estamos a viver no século XXI e estamos à volta de Abraão e da forma de salvação, de se entrega e tudo mais. Mas era preciso, na minha opinião, haver agora outro tempo igual para falarmos da aplicação ao século XXI, desta lição de Abraão. Porque hoje, no século XXI, tudo está muito simples, muito fácil, muito resolvido, porque eu guardo os mandamentos. É tudo, faça você mesmo. Eu fui batizado, o que é preciso mais? Está tudo bem. Não, meus irmãos, muito cuidado. Esta lição é um aviso muito sério, mas temos de aplicá-la aos nossos dias. Nós estamos a caminho, desculpem só mais um bocadinho, estamos a caminho de ficarmos sozinhos neste mundo quando as igrejas se unirem todas. Quem é que está pronto para defender e manter-se fiel na Igreja Adventista do Sétimo Dia como o povo de Deus que espera a salvação em Cristo Jesus? Quem é que está pronto? Muito cuidado, é isto que me preocupa mais. É a aplicação da lição aos nossos dias do que estarmos a falar só. É verdade que a forma de Abraão foi essa. Foi essa forma. Mas, no século XXI,
As coisas estão totalmente diferentes, o que nos rodeia é totalmente diferente. A forma como o mundo hoje está a entrar para as casas dentro é tudo diferente, tudo diferente. E isso é um perigo constante. Nós podemos concluir, e tocamos em 2 pontos que podemos recuperar para os nossos dias, que é a situação de nós acharmos-nos autossuficientes nesse processo, de não dependermos de Deus, de pensarmos que eu tenho que fazer para conseguir alcançar, quando, irmãos, eu posso ter muitos anos de igreja, eu posso fazer as coisas todas direitinhas, ter a minha assiduidade no top, e vir aqui as escalas da escola sabatina e ter 777. Mas pode chegar aqui um ser humano, o maior pecador que a gente possa encontrar aí na rua, e no imediato, ele está justificado. E eu, se calhar, ando aqui perdido nas minhas autossuficiências e não estar aceite e firme nesta relação com Deus e estar justificado pela graça de Deus. Porque ando aqui pelas regras. E, queridos, uma reflexão que nós temos de ter, e eu queria terminar com esse ênfase, com esta analogia e com este estudo de que o que é que não justificou Abraão e o que é que justificou, nós eliminamos 2 mitos. O primeiro é que o Velho Testamento não falava da justificação pela fé. E é um erro. Portanto, isso é falso. Quer o Velho Testamento, quer o Novo Testamento, nós temos provas evidentes de que a justificação é somente pela fé e pela graça de Jesus. E, por fim, também elimina o mito de que não foi a obediência de Abraão que o justificou. Não foi os feitos de Abraão que o salvaram. Foi precisamente a dependência dele e o aceitar Jesus como seu Salvador. E, queridos, nós temos que estar preparados, porque hoje em dia nós vamos ser confrontados precisamente pelos nossos irmãos protestantes sobre, por exemplo, o que fala o livro de Tiago, em que enfatiza toda a questão das obras, e nós precisamos estar seguros sobre este estudo. O apóstolo Paulo enfatiza que a causa da fé, ele vai mencionar que é o aceitar Jesus e é a fé. E, portanto, ele enfatiza o pormenor de a causa que dá origem à fé. E depois Tiago, e isso é um estudo que nós precisávamos ter, ao lermos Tiago 2, 14 a 26, nós ficamos confusos. Porque lá ele diz que de que vale a fé sem as obras. Mas Tiago está aqui a enfatizar o resultado dessa fé. Este processo que nós estamos aqui a estudar da salvação, que é eu aceito Jesus como meu Salvador, aceito a promessa que Ele fez e sou justificado. E isso dá resultados. E isso é o que Tiago depois enfatiza. Queridos, que nós possamos... Rápido. Diariamente. Coração. Amém. Não é nada. Sim, sim. Sem dúvida. Não é cumprir, hoje estudei a lição, hoje fiz uma boa ação, hoje ajudei o meu vizinho, hoje fui à igreja. Isso pode não valer nada. E o limite é tão ténue entre o estarmos bem e estarmos mal. Queridos, não é uma coisa que está no extremo, Satanás não usa isso. O frio e quente, Satanás usa o morno. E então é um pormenor, é um detalhe tão pequenininho que nos faz estar a fazer coisas boas e às vezes sem a justificação do nosso Deus no nosso coração. E por isso, que nós individualmente possamos ir aos pés da cruz e possamos socorrer-nos a Ele, para que Ele diariamente, nós possamos aceitá-lo como nosso Salvador, sem qualquer tentativa nossa de autossuficiência. Eu sei que havia irmãos que queriam partilhar, temos que nos juntar mais vezes após estes tempos limitados para partilhar, porque temos que, sem dúvida, estudarmos isto muito bem para estarmos todos um dia no céu. É a minha sincera oração.
Bom dia a todos os irmãos. Estou aqui, como devem imaginar, da parte do Ministério Pessoal, e não queria... A lição foi bastante dinâmica. Não queria ocupar muito tempo e penso que também não deverei fazer isso, mas já agora partilhar convosco uma meditaçãozinha baseada numa ilustração que eu encontrei. Um jovem missionário que estava trabalhando nas Filipinas, certo dia foi acometido por uma febre, daquelas que às vezes acontecem nestes países assim mais úmidos, e teve que ser internado num hospital privado. Só esteve lá 2 dias e saiu de lá recuperado. Mas, quando ele ia entrar, ele reparou numa pessoa que estava sentada à porta do hospital a pedir esmola. Mas não prestou assim muita atenção. Foi assim uma coisa como aqueles flashes que, não é, que se gravam na nossa memória por algum motivo, mas como ele estava com febre e não se estava a sentir bem, não demorou, aquilo não passou. Só se lembrou disso quando voltou a sair. E no lugar onde estava antes essa pessoa a pedir esmola, já não estava lá, mas ele olhou e lembrou-se daquilo e então olhou assim à volta e o corpo dessa pessoa estava lançado num monte de lixeira inerte. Ele perguntou o que se tinha acontecido e a enfermeira que vinha acompanhá-lo disse-lhe do que é que a pessoa tinha morrido e precisamente da mesma doença que ele tinha, portanto, a mesma febre que ele tinha tido. Ele tinha pago por aqueles 2 dias no hospital, naquela altura, não sei há quantos anos foi, mas provavelmente seria uma soma ainda significativa, $47. E a enfermeira acrescentou assim, num tom de indiferença. Ela não tinha dinheiro, portanto, foi a conclusão. Aquilo... nós provavelmente não acharemos nada de mais, mas aquilo impactou de tal maneira, foi como se um tijolo lhe tivesse batido na cabeça e a sua vida nunca mais foi a mesma. A propósito desta pequena história, eu gostaria de pedir aos irmãos, para sermos rápidos, mas enfim, fixem, no livro de Obadias, no versículo, uma vez que Obadias só tem um capítulo, não tem mais, portanto, é no versículo 11, no final, o livro de Obadias, eu vou resumir, o livro de Obadias fala de uma sentença, uma profecia sobre Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. Como nós sabemos, era irmão de Jacó, e, portanto, de certa forma, podemos dizer que eles também eram descendentes não é de uma certa forma, é mesmo da forma toda, eram descendentes também de Abraão. E, na altura em que Judá foi invadido e foi levado cativo, os edomitas ainda ajudaram os inimigos de Israel e os inimigos de Judá. E então é dito sobre Edom, ou sobre Esaú, diz: no dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, Judá, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Desculpem, eras um deles. Isto lembrou-me uma frase que certa vez li que dizia assim: haverá condenação para aquele que faz o mal, certo, mas também haverá condenação para aquele que sabia o bem que devia ter feito e não o fez. E sem querer voltar ao tema da salvação pelas obras ou pela fé, porque é evidente que nós estamos todos de acordo que ninguém se salva pelas obras, eu queria salientar um aspecto. Quando as 10 virgens estavam todas a dormir e que representam a nossa situação, a situação de Laodiceia, os irmãos lembram-se que na parábola há uma voz que de repente diz: levantai-vos, aí veio o esposo. E então uma vez ouvi numa pregação
essa pergunta, volta e meia, vem-me à mente. A pergunta dizia: então, mas estava toda a gente a dormir, como é que uma voz disse, aí vem o esposo? Claro que nós ligamos ao alto clamor. Mas, irmãos, eu penso que nos dias que estão passando, que estão acontecendo coisas à nossa volta e nós andamos a dormir. Ainda há bocadinho o irmão Albano falou de um aspecto que nem sei se toda a gente se apercebe. As igrejas estão efetivamente se unindo. E quando vier o tempo em que nos disserem: olha, vais cumprir o domingo, vais cumprir o sábado, teremos a coragem de dizer como Daniel: eu não quero isso, porque isso vai afetar a minha mente? Ou será que queremos ir com todos, porque é mais fácil, porque assim não tem que sofrer? Se neste momento em que tudo é fácil, nos deixamos enganar, nos deixamos iludir que o tempo é nosso, que o dinheiro é nosso, que podemos fazer tudo aquilo que queremos com aquilo que temos porque é nosso, porque temos direito. Eu gostei muito de uma frase que o pastor disse um dia destes na reunião de oração. Irmã, disse-me a mim diretamente, mas ele estava a falar para todos porque está nas Escrituras, e aquilo que está nas Escrituras é para todos nós. Nós o que merecemos é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, irmãos, não se enganem. Nós não merecemos nada. Aquilo que temos é porque Cristo nos deu. E se nos deu, é para fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. Obrigada. A Escola Sabatina agradece ao Nelson por ter aceito este convite de passar a lição em geral. Agradecemos também à Nádia e à Lara por a pequena participação que nos trouxeram. E temos uma oferta de 20 euros para a ADRA, que Deus possa abençoar esta oferta e também o seu doador. E agora, para terminarmos os momentos da Escola Sabatina, vamos todos juntos entoar as estrofes do hino 265. Eu creio. Nosso bom Deus,
temos a ousadia de nos chegar ao teu trono simplesmente pelos méritos de Jesus. Senhor, graças ao sacrifício do teu amado Filho e ao teu sacrifício, Senhor, em o teres deixado vir, viver aqui neste mundo de trevas, ter morrido, ter sido maltratado no nosso lugar, e é graças a essa bênção, Senhor, que nós podemos orar a Ti, confiando de que Tu nos ouves. Senhor, nós queremos, e queremos crer como Abraão creu. O pai da fé, se o pai da fé precisou da Tua justificação, Senhor, e aceitou e creu em Ti, independentemente do que havia de vir, Senhor, ajuda-nos a olharmos para estes exemplos e a reconhecer que nada somos e que dependemos totalmente de Ti diariamente, e por isso ajuda-nos, Senhor, a procurar-te cada dia, a nos anular cada dia, para que Tu, através de nós, possas também agir e atuar, e que o Teu Santo Espírito seja derramado, para que estejamos prontos nos momentos mais difíceis a nos afirmar e a colocar-nos do lado da verdade. Obrigado pela bênção do Teu sábado, obrigado pela bênção de juntos podermos em paz louvar o Teu nome. E ajuda-nos a limpar da nossa mente e do nosso coração tudo que esteja a atrapalhar de nós estarmos aqui de uma forma autêntica e de uma forma genuína para Te louvar, Senhor. Ampara-nos e ajuda-nos, desde o mais velho ao mais jovem, a estudar a lição, porque estas lições serão para nosso bem e serão elas que nos vão levar a estarmos juntos de Ti também diariamente, para no céu vivermos eternamente contigo, Senhor. Ampara-nos, em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. A agricultura biológica é uma indústria fundamental na Moldávia. Se percorrermos o interior do país, vamos ver plantações a cobrir vastas extensões da paisagem. Esta plantação é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Iori e a sua esposa são os responsáveis pela gestão da propriedade. Iori estudou agricultura e agora quer usar o seu conhecimento para alcançar pessoas para Jesus. Estão a dar início a uma nova escola agrícola e esperam atrair pessoas da comunidade local que estejam interessadas em aprender competências no domínio da agricultura biológica. Estamos a dar resposta às necessidades das pessoas. A maioria tem terrenos, mas não sabe como cultivar. Queremos ensinar as pessoas a serem autossuficientes. Embora muitos dos cultivos sejam feitos nos campos, as plantações nas estufas permitem-lhes cultivar durante todo o ano, mesmo no inverno mais frio. Através deste programa, as pessoas estão a entrar em contacto com os adventistas nesta região. Sabemos que Jesus falou muito sobre agricultura nas suas parábolas. Descobrimos que quando estamos a ensinar as pessoas a cultivar estas plantas, não podemos deixar de falar de Jesus enquanto trabalhamos. A quinta faz parte de um grande terreno da Igreja Adventista. Este lugar foi criado durante a União Soviética como área recreativa para as pessoas que trabalhavam na cidade vizinha. Era um oásis para fugirem do stress do trabalho e dos desafios da vida diária. Depois da queda da União Soviética, esta propriedade foi abandonada e parecia esquecida. Durante anos, os adventistas na Moldávia esforçaram-se por encontrar um lugar onde pudessem fazer reuniões campais, retiros, atividades para as crianças e programas de formação. Os planos eram sempre determinados pelo clima e pela disponibilidade dos edifícios alugados. Por isso, quando tiveram a oportunidade de comprar esta propriedade, aproveitaram-na. Ainda está de pé uma parte da estrutura original, mas já se fez muito trabalho neste edifício para o manter estável e funcional. Os membros da igreja sonham com o dia em que poderão usar o edifício para se reunirem. Os jovens querem fazer eventos espirituais, mas normalmente têm problemas com o alojamento. Agora dormem em tendas na propriedade, mas como chove frequentemente, são obrigados a mudar de planos ou a suportar o clima rigoroso. Estamos aqui no local onde os quartos para jovens e crianças serão construídos. Antes tínhamos de nos preocupar com a chuva e o clima. Ansiamos o dia em que teremos melhores condições de alojamento e as ofertas ajudarão a construir isso.
O objetivo deste edifício é a missão. Antes era para descansar e relaxar. Queremos continuar a usar este lugar para que as pessoas possam vir descansar, mas também queremos que encontrem e conheçam Deus aqui. Este trimestre, uma parte da sua oferta do 13º sábado ajudará a terminar o dormitório. Os jovens já poderão agendar as suas atividades. Poderão realizar programas de educação, de saúde e outros para convidarem a comunidade a conhecer os adventistas. Programas como estes irão fomentar o serviço missionário. A Moldávia é um dos países mais pequenos da ex-União Soviética. Talvez haja pessoas que nunca tenham ouvido falar deste país, mas estamos muito felizes porque toda a Igreja Mundial estará envolvida neste projeto. Estamos felizes porque as pessoas vão orar e ajudar a atingir o nosso objetivo deste 13º sábado. Para nós, é também um desafio e uma responsabilidade fazer tudo para que isto funcione, porque vocês estão a pôr a vossa fé no nosso trabalho. Ore, por favor, para que Deus permita que este ministério na Moldávia cresça. Obrigada por apoiar projetos como este através das suas ofertas para as missões.